Hoje eu vou te explicar de uma vez por todas tudo que tem a ver com diástase abdominal. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, que você já recebeu conteúdo sobre isso e ficou um pouco em dúvida. Será que eu tenho diástase? Será que a minha diástase é patológica? Será que eu tenho que tratar? Hoje você vai entender tudo sobre isso aqui comigo. Muito prazer, eu sou a Mariana Alvarenga e nesse canal a gente fala tudo sobre saúde da mulher de forma geral, com uma ênfase no conteúdo da nossa intimidade. Seja muito bem-vinda e bem-vindos também. Gente, vamos lá, vamos entender o que significa diástase abdominal primeiramente. Nós temos várias camadas de músculos abdominais no nosso compartimento abdominal. E uma dessas camadas é uma camada constituída por um grupo muscular que se chama reto do abdômen. São dois ventres musculares que estão literalmente retos. Eles saem de cima e descem lá embaixo, num osso que a gente tem na frente da nossa pelve que se chama pubis. Então, eles estão mais ou menos assim, igual as minhas mãos. Durante a gestação, principalmente, esse compartimento abdominal, ele precisa expandir, justamente para criar espaço para que esse bebezinho cresça ali dentro e se desenvolva bem. Então, parte dos arranjos que o corpo faz durante o processo da gestação é permitir que esses ventres musculares do reto do abdômen se distanciem para gerar espaço para o crescimento desse bebê ali dentro. Esse afastamento da musculatura do reto do abdômen se chama diástase. Mas é interessante a gente compreender também que a diástase não é causada somente pela gestação. Um ganho de peso progressivo no intervalo curto de tempo também pode levar ao desenvolvimento de uma diástase, por exemplo. Por isso que não só as mulheres podem desenvolver diástase, mas todas as pessoas. Os homens também podem desenvolver a diástase abdominal. E qual que é o problema que existe por trás de uma diástase abdominal? Existe um fator estético que pode fazer com que a pessoa não se sinta bem com a sua imagem corporal, porque uma vez que essa diástase está ali no abdômen, pode acontecer duas coisas principalmente. Pode acontecer um abaulamento da pele e das estruturas que estão ali no abdômen para frente, estufando mesmo, fazendo com que se forme um cone, uma espécie de cone naquela região. Ou pode acontecer um aprofundamento, um afundamento dessa pele e das estruturas para dentro também. Então isso vai mudar as características externas desse compartimento abdominal e cada um ali pode se sentir desconfortável visualmente, esteticamente, em como esse corpo vai ficar. Mas para além disso, inclusive questões sérias que envolvem a nossa saúde, existem algumas disfunções que estão associadas com essa diástase, que inclusive depende do tamanho dessa diástase e porque muitas vezes, gente, esse afastamento ele está associado com o enfraquecimento e com a perda de energia das estruturas musculares do abdômen. Esse é o ponto mais importante, porque para além da questão estética, a gente tem que pensar na função desse corpo. Essa nossa parte central do corpo, que é o tronco, ali na região da cintura, é uma região muito central, é uma região de equilíbrio do corpo. E quando existe esse afastamento e essa diminuição da força, a fraqueza muscular nessa região, todo o nosso corpo pode sofrer com essas alterações. Por exemplo, a postura do indivíduo sofre alterações. Essa pessoa pode passar a ter dores crônicas na coluna, por exemplo. Pode passar a ter disfunções relacionadas diretamente com a estrutura íntima, como incontinência urinária, como prolapso dos órgãos pélvicos, como dores pélvicas crônicas também. Até o padrão respiratório da pessoa pode alterar e trazer prejuízos também para a saúde desse indivíduo. Quando a gente pensa no processo gestacional, é importante a gente entender que toda gestação vai fazer com que a diástase seja desenvolvida
nesse corpo gravídico, nessa pessoa que está grávida. Para um bebê crescer ali dentro, é necessário que aconteça esse afastamento desse músculo reto do abdômen. E necessariamente, independente do quanto essa pessoa treina, do quanto essa pessoa já é ativa, ela vai precisar passar por esse processo de diástase. Mas o que a gente tem na literatura é que a grande parte das mulheres, depois que ganham seus bebês, vão naturalmente, com o passar dos meses, vão retomando esse reposicionamento muscular e vão voltando às funções normais. O que a gente tem que entender, então? A gente pode esperar formação da diástase abdominal durante o período gestacional, e aí tá tudo bem, vai acontecer mesmo. O que a gente faz nesse período da gestação, no setor da fisioterapia pélvica, em paralelo com as outras áreas da saúde, é acompanhar essa formação da diástase, porque a gente também tem estratégias para impedir que essa diástase aconteça de uma forma maior do que o suficiente para o seu bebê crescer. E isso já ajuda na sua reabilitação no pós-parto. Então, durante a gestação, a gente só acompanha e previne que essa diástase seja maior do que o suficiente para o seu bebê crescer. E depois que o seu bebê nasce, é interessante que você tenha acesso a todo o conteúdo da fisioterapia pélvica para que você ajude o seu corpo a retomar, a se reequilibrar, a se reestabilizar. Essa diástase, ela vai se reorganizando, voltando ao seu padrão normal. Algumas pessoas não vão conseguir retomar essa diástase totalmente. E aí a gente tem dois pontos de abordagem. Inicialmente é interessante a gente tentar a abordagem conservadora feita pela fisioterapia pélvica. Existem vários exercícios direcionados que trabalham postura, respiração, ativação dessas musculaturas centrais do corpo que estão envoltas ali na região perineal e abdominal, e é importante esse conceito da gente trabalhar com esses grupos musculares em conjunto e não olhar só para esse abdômen, entendendo que o corpo é um complexo. E caso isso não seja suficiente, caso o fator estético seja algo que te perturbe muito, existe também a opção de reparo por via cirúrgica, através de uma cirurgia mesmo. Então é importante que cada caso seja acompanhado de forma individual. Se você percebe o seu abdômen flácido, com essa característica de abaulamento ou de afundamento, principalmente quando você faz um exercício que aumenta o esforço na sua região abdominal, como um abdominal convencional, por exemplo, na academia, ou um agachamento, ou se você palpa a região do seu abdômen e sente que os seus dedos afundam no centro ali da linha abdominal, tudo isso já são indícios de que você deve procurar ajuda profissional, passar por uma avaliação, entender o que está acontecendo com o seu corpo e o que você pode fazer para trabalhar com isso mesmo. Mas é importante entender que a nossa visão na fisioterapia pélvica está muito mais relacionada com a função e o equilíbrio desses grupos musculares do que em querer realmente fechar somente essa musculatura. Às vezes existe ali um músculo que não fechou totalmente, que ficou um pouquinho afastado, mas essa função foi totalmente reequilibrada e isso não está trazendo malefício nenhum para a saúde dessa pessoa. E aí tudo bem, vida que segue. Agora, se existe outros fatores, se tem dor, se tem aumento da pressão, escape urinário, é porque ainda falta um olhar clínico, falta uma avaliação personalizada e um plano terapêutico específico, porque nada disso é normal e tudo isso pode ser reestabilizado, reequilibrado, para que você volte, depois desse processo gestacional e do seu pós-parto, você consiga viver uma vida normal e fazer a atividade física que você mais prefere, que volte a ter sua rotina de vida diária da forma que você preferir. Então, pontos importantes aqui. Existem profissionais qualificados e especializados
para avaliar a sua estrutura abdominal e para te dar o feedback sobre a presença ou não dessa diástase e o quanto essa presença da diástase está te causando algum malefício. Então, sempre busque por profissionais especializados, por uma consulta, onde você vai passar por uma entrevista, por uma conversa, por uma avaliação física especializada, de preferência com um fisioterapeuta pélvico, que vai avaliar também a sua região do assoalho pélvico, que está totalmente conectada com a região abdominal e vai conseguir te passar um plano terapêutico especializado. Muito cuidado com conteúdos programados e um repertório padronizado que a gente encontra nas redes sociais. Tenha muito cuidado com isso. Todos os exercícios que você for escolher fazer no seu corpo, principalmente se você estiver vivenciando uma gestação ou já tiver vivido um processo gestacional e parto, devem ser muito bem indicados, porque às vezes você está ali escolhendo fazer um exercício com as melhores intenções, mas às vezes esse programa de exercício pode, ao invés de estar te ajudando, pode estar prejudicando naquela fase específica ali. Então tenha sempre um profissional de confiança te acompanhando e que seja de preferência um fisioterapeuta pélvico, que é o profissional mais qualificado, que estudou todos esses grupos musculares e que vai conseguir te assistir de forma segura. Ficou alguma dúvida ou alguma curiosidade? Ou se você tem alguma ideia para os próximos conteúdos, não deixe de escrever aqui pra gente nos comentários. Siga o nosso canal também para acompanhar os próximos vídeos e nos vemos na próxima. Tchauzinho!